Pessoal, antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês. Aqui embaixo vai ter o link para uma votação de um projeto do MIT, aquela famosa instituição americana, aquela famosa faculdade americana, juntamente com a ONU, Organizações das Nações Unidas. Ambos eles têm um projeto chamado Solve, que é um projeto que visa acelerar e incentivar boas iniciativas, bons projetos que tenham algum tipo de impacto, relevância social. E existe um projeto brasileiro que está participando, é um projeto chamado Revela Gov. E esse projeto, essa iniciativa que surgiu da Universidade de São Paulo, lá do campus Ribeirão Preto, visa dar mais transparência para a população com relação aos seus governantes. Eu vou deixar o link aqui do projeto para que você possa ver e também vou deixar o link com as instruções para que você possa votar nessa iniciativa brasileira, que é uma iniciativa que está concorrendo com outros projetos globais. Então vamos dar uma força para a universidade pública, vamos dar uma força para os nossos cientistas, porque são 2 pós-graduandos da Universidade de São Paulo, e vamos dar uma força também para um projeto do nosso país. Então o link vai estar aqui na descrição para que você possa entender o projeto e também para que você possa votar. Eu já gostaria de pedir também para que você se inscreva no canal do Professor Leonardo, porque nós estamos chegando próximos aos 25 mil inscritos. Então vamos bater essa marca dos 25 mil inscritos o mais rápido possível. Após dar esses recados, podemos finalmente falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Algumas pessoas solicitaram nos vídeos recentes para que eu falasse sobre o Eduardo Moreira, mais especificamente sobre um vídeo específico que ele fez, que o link vai estar aqui na descrição, que é um vídeo que o Eduardo Moreira ele aborda o Paulo Guedes e a possível saída do Paulo Guedes, os impactos da saída do Paulo Guedes. Você com certeza sabe quem é o Eduardo Moreira. Se você não sabe, o Eduardo Moreira ele é um engenheiro, mas ele tem um conhecimento muito grande em economia, então algumas pessoas já o chamam de economista. Ele participou da Jovem Pan e é um dos grandes defensores, podemos dizer assim, de um movimento contrário à reforma da Previdência que foi encabeçada pelo governo, que foi proposta pelo governo Bolsonaro. O Eduardo Moreira ele tem uma perspectiva que é uma perspectiva de uma visão econômica que eu também compartilho, que nós devemos reduzir as desigualdades sociais que nós temos no Brasil, que o nosso desenvolvimento econômico ele passa primariamente, majoritariamente, pelas camadas mais pobres. Então nós precisamos, para melhorar a economia do nosso país, para melhorar o nosso país, a nossa economia, mas também o nosso país como um todo, nós precisamos reduzir as desigualdades sociais, nós precisamos tirar as pessoas da pobreza, nós precisamos melhorar as condições de vida econômicas e sociais das pessoas mais pobres. E o Eduardo, como eu falei, ele fez um vídeo falando sobre a possibilidade da saída do Paulo Guedes e o que poderia acontecer. O Eduardo, diferente aqui do nosso canal, ele é uma pessoa que tem muito mais contatos. E quando eu falo contatos, eu falo assim, contatos de bastidores do que nós aqui do canal temos. Basicamente, o que nós temos é uma interpretação dos fatos. Nós começamos a ver uma notícia aqui, uma notícia ali, lemos uma reportagem, lemos uma coluna de opinião, pegamos, por exemplo, vídeos como o do Eduardo Moreira e nós construímos a nossa análise. Mas nós não temos contato com os bastidores da política, nós tentamos interpretar os bastidores. O Eduardo Moreira, pelo fato dele já ter se apresentado no Congresso, ter apresentado números, ter sido contrário à reforma da Previdência, ter sido chamado para conversar sobre a reforma, para falar dos problemas da reforma da Previdência no Senado, possivelmente, e eu acredito que ele tenha, contatos ali com os bastidores da política. E ele falou que é possível, que ele acredita que o Paulo Guedes ele não chega até o final do governo Bolsonaro por conta das divergências entre o Paulo Guedes e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver esse vídeo do Eduardo Moreira. E eu também acredito que o Paulo Guedes ele não chega até o final do governo. Isso porque nós estamos tentando fazer a reforma tributária, vai ser o próximo grande passo do governo Bolsonaro. E essa reforma tributária visava uma desoneração das empresas. Se as empresas elas têm menos impostos para pagar, o governo, obviamente, se as empresas não têm impostos, o governo reduz a sua arrecadação. Para que o governo mantenha os níveis de arrecadação que ele tem hoje, ou o governo cria novos impostos, ou há um crescimento maior do PIB. Só que, como a nossa economia não está crescendo no ritmo como nós esperávamos, gostaríamos que estivesse crescendo, principalmente que Bolsonaro e Paulo Guedes gostariam que estivesse crescendo, não vai ter jeito. Então, se você reduzir os impostos, se o PIB não crescer, se a economia não estiver crescendo no ritmo que o governo gostaria, a única forma que resta é simplesmente aumentar os impostos, criar novos impostos.
E um desses impostos que o Paulo Guedes começou a falar que é criar, começou a ventilar a possibilidade de criar, foi justamente a volta de uma espécie de uma CPMF, que é o Imposto com Transações Financeiras. Só que esse imposto, apesar de ele ser muito democrático, e o próprio Reinaldo Azevedo defendeu isso de uma forma equivocada, porque todos vamos ter que pagar a CPMF, é um imposto que pesa muito nas costas do mais pobre. Porque qualquer real que você tira da população brasileira mais pobre pesa no bolso do pobre. R$ 10 para uma população mais carente, uma população mais pobre, é completamente diferente de R$ 10 para a camada mais rica. Se R$ 10 para uma pessoa da classe média é insignificante, para aqueles 24% da população brasileira que vive com menos de 500 e com menos de R$ 450 por mês, ou seja, aquela população que está abaixo da linha da pobreza, esses R$ 10 fazem muita falta. Então é necessário, então é perigosa essa CPMF porque acaba pesando contra os mais pobres. E tem também um peso político. Bolsonaro, durante toda a sua campanha eleitoral, falou que não iria criar mais impostos. E ele já começou a falar lá no primeiro semestre, quando começaram a ventilar essa possibilidade de CPMF, Bolsonaro foi cobrado e ele disse CPMF não. Houve ainda uma nova tentativa, o Paulo Guedes insistiu nesse assunto e aí o que o Bolsonaro fez? Demitiu o Marcos Cintra, que era um dos responsáveis por idealizar a CPMF. Só que sem a CPMF, sem a criação de um novo imposto, não tem como desonerar as empresas. E aí o que acontece? Sem desonerar as empresas, você não consegue fazer a reforma tributária. Paulo Guedes vai ter que fazer uma ginástica, mas aparentemente, pelo que as pessoas estão dizendo, ele não tem um plano alternativo caso não haja uma nova CPMF, então praticamente a reforma tributária do Paulo Guedes, ela dá em água. E sem a reforma tributária, a reforma da Previdência não tem jeito. Porque começaram a falar que a reforma da Previdência era a bala de prata, que iria salvar todos os problemas do Brasil, todos os problemas econômicos, que iria gerar mais empregos. Só que várias pessoas, e aí eu me incluo nisso, né, nesse bolo, nós começamos a falar, olha, não é bem assim, a reforma da Previdência não resolve todos os problemas, falaram que ia gerar emprego com a reforma trabalhista, isso não gerou, tem esse problema aqui, tem essa situação, e aí, com o trabalho de formiguinha, nós conseguimos desconstruir esse argumento do governo, e aí várias outras pessoas dentro do próprio governo começaram a falar, não adianta só a reforma da Previdência, é necessário também uma reforma tributária. Só que sem a reforma tributária, então não vai adiantar nada ter feito a reforma da Previdência. E Paulo Guedes não tem um outro plano para isso. Então, basicamente, a situação do Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro fica muito difícil. E nós sabemos que há dois governos, o governo Paulo Guedes e o governo Bolsonaro. O governo Paulo Guedes, o governo da economia, e o governo Paulo Bolsonaro, o governo dos costumes. Há esses dois presidentes. O Bolsonaro ele não se interessa tanto pela economia. Paulo Guedes pode fazer o que ele quiser, contanto que não atrapalhe a popularidade de Bolsonaro, contanto que não atrapalhe as intenções de Bolsonaro para ser reeleito em 2022. Então, quando o Paulo Guedes ele começa a fazer algo que possa prejudicar as intenções políticas, o projeto político de Bolsonaro, o projeto de poder de Bolsonaro para 2022, o Bolsonaro vem e acaba cortando o Paulo Guedes. E mais de uma vez, o Paulo Guedes falou, durante a votação da reforma da Previdência, né, quando eles estavam elaborando o projeto, eu preciso convencer economicamente o Bolsonaro de que a reforma da Previdência é necessária, porque o Bolsonaro não estava tão convencido assim. Então parece que com esse movimento, com esse desgaste do Paulo Guedes, ele não chega até o final do governo Bolsonaro. E o Eduardo Moreira disse que o Paulo Guedes ele não é a preferência do mercado. Ele nunca foi unanimidade dentro do mercado. Ele diz, o Eduardo, que a preferência do mercado, desse ser mágico que é o mercado, que essa é algo interessante, as pessoas falam como se o mercado fosse uma pessoa, né? A preferência do mercado no começo das eleições era o Geraldo Alckmin. Só que quando o mercado viu que o Alckmin não iria vencer, e quando o mercado viu que quem poderia vencer a esquerda era Bolsonaro, o mercado começou a apoiar Bolsonaro, mas ele nunca deu tantos incentivos assim para Bolsonaro. Então, na falta de alguém que pudesse encabeçar a equipe econômica do Bolsonaro, se não tem outro, vai o Paulo Guedes mesmo, e foi basicamente isso que acabou acontecendo. Mas não há uma preferência do mercado com o Paulo Guedes. Se Paulo Guedes sair, pode ser que entre alguém que é mais alinhado ao mercado, como, por exemplo, uma volta até mesmo do Henrique Meirelles. E aí sim, o governo Bolsonaro estaria completamente alinhado ao mercado. E ele explica isso, porque essa situação poderia até mesmo ser pior para o governo, pior para a população brasileira do que a permanência de Paulo Guedes. Veja esse vídeo do Eduardo Moreira, é um vídeo muito interessante. Eu gostaria de trazer mais pontos aqui do Eduardo, porque ele tem uma visão de economia muito parecida com a minha, principalmente na questão social, principalmente em puxar os mais pobres.
Da mesma forma que o Eduardo Moreira acredita, eu também acredito que não são os mais pobres que puxam os mais... Não são os mais ricos que puxam os mais pobres, mas sim os mais pobres que empurram os mais ricos. Nós precisamos tirar a população da pobreza, nós precisamos melhorar a condição de vida dessas pessoas para que aí sim nós possamos ter desenvolvimento econômico. Veja esse vídeo do Eduardo Moreira, que é um vídeo muito interessante. Deixe aqui nos comentários se você gosta do Eduardo, se você concorda com ele, principalmente nos pontos que você discorda do Eduardo, para que a gente possa talvez trazer mais do Eduardo Moreira aqui para o canal, trazer mais das ideias dele aqui para o canal, que são ideias que eu particularmente gosto muito, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal do Professor Leonardo, me siga no Twitter, @profleoficial, e vote aqui no projeto Revela Gov na iniciativa Solve do MIT e também da ONU. As instruções vão estar aqui na descrição. E também me siga no Twitter, @profleoficial.